Você já ouviu falar da fábrica de lâmpadas de longa duração Narva, da Alemanha socialista, ou do refrigerador ZIL, feito na União Soviética e que durava uma vida toda? Claro que não! E nem poderia, pois coisas que duram muito são um perigo para o capital. No momento que o socialismo real criou esses itens, o mundo capitalista já havia desenvolvido a lógica de criar produtos com data intencional para quebrar, ou para se tornarem obsoletos por motivos psicológicos ou de propaganda. Esse modelo também alimenta de forma muito mais eficiente outra lógica, a do crescimento infinito. Afinal, para o sistema é melhor que você compre um calçado novo imediatamente do que tenha aquela bota sobrevivente de anos. O episódio dessa semana vai abordar um pouco da durabilidade de produtos do socialismo do século XX. Bora nessa pegada, porque socialismo é fazer lâmpada que não quebra. Será que o socialismo não deu certo por um bom motivo? Fazia coisas boas demais? Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia? E estresse para você que acabou de comprar um novo celular porque o seu estava travando. Tipo o meu aqui. Que brincadeira, meu amigo. Vou fazer um backup já. Exatamente! Temos agora uma discussão muito importante para nós aqui do canal. A gente já discutiu no primeiro episódio dessa nossa sessão de vídeos sobre direito ao conserto e obsolescência programada. A gente já viu como o capitalismo depende de acumulação. Vejam aí na tela o primeiro episódio sobre obsolescência programada. Ele precisa dessas quebras sistemáticas ou desses descartes sistemáticos para acumular e crescer rápido, crescer sempre. É funcional. Por isso, a obsolescência programada faz com que as coisas que a gente compre sempre sejam descartadas imediatamente, e isso é central para uma lógica de renovação da produção, de trabalho desnecessário e de uma lógica simplesmente insana e sem nenhum sentido do ponto de vista humano e ambiental. Com isso, a gente está sempre trabalhando a mais do que precisa e sempre está com algum eletrodoméstico lá no cartão de crédito, já que a sua TV vai quebrar a qualquer momento. E aí você vai comprar uma nova em 12 vezes, até que lá para a 10ª parcela, o seu micro-ondas é que vai para o saco. Mas, como foi esse tema na Guerra Fria? Ele já era um conceito sistematizado pelos engenheiros? Já era algo buscado pelos dois sistemas, o capitalismo e o socialismo? A resposta é sim, pelo menos por um deles. Toda engenharia industrial já estava focada demais na obsolescência programada. Olha, é bem verdade que o socialismo real da URSS teve como base, sim, um dos faróis centrais para o seu sistema, o crescimento da produção, para aumentar o produto nacional. E o capitalismo buscava outra coisa, aumentar a produção para expandir o lucro. É bem verdade que o socialismo teve impactos ambientais muito feios também. Porém, os resultados foram bem diferentes. A produção do socialismo real, ela estava mais conectada com as necessidades das pessoas, portanto teve algumas dificuldades também, por causa de suas virtudes. Veja só que dialético. Um dos entraves essenciais, assim, para a questão do socialismo real na parte da produção, é que ele não estava preparado, não estava disposto, não tinha como operar sobre uma lógica de obsolescência programada como o capitalismo fez. Os esforços industriais do socialismo real, eles eram múltiplos e muito para indústrias muito custosas, de base, né? Siderúrgicas, coisas realmente gigantescas. E isso tornava simplesmente ineficiente, e é mesmo, deveria sempre em qualquer sistema ser ineficiente, produzir coisas que quebrassem demais. Mas o capitalismo já estava operando a todo vapor. Como a gente disse nesse outro episódio, já tinha desenvolvido após a grande crise de 29, e principalmente depois da hegemonia estadunidense do pós-guerra, a obsolescência programada já estava muito difundida. Pense, por exemplo, no Gillette. O Gillette sempre foi uma coisa que as pessoas se barbeavam e depois amolavam, e aí usavam de novo. Mas o Gillette, por isso que eu tô falando Gillette, porque é o sobrenome do cara que inventou, já tinha ganhado o mundo com o desenvolvimento do capitalismo nessa fase aí, na segunda fase do século XX. Isso tudo é muito louco, né? Só que como a gente tem aqui que usar um exemplo que seja muito grosseiro e exagerado, a gente vai pegar o do cartel das lâmpadas aqui, né? As grandes empresas da indústria da energia e das lâmpadas que se uniram para fazer um cartel oligopolista no século XX para diminuir propositalmente a vida útil das lâmpadas. Esse cartel Phoebus, ele foi formado em 1924, tá? A gente teve uma série de tentativas de cartéis que conseguiram, de fato, regular, no mau sentido, o mercado,
para poder atuar. E aqui a gente destaca, nunca houve livre mercado e nunca houve mercado regulado pelo Estado, pelos interesses sociais ou populares do ponto de vista da energia, tá bom? Esse cartel ele é muito interessante nesse sentido. A GE, a Osram e a Philips, que todo mundo tem algum item delas em casa, nessa época, na década de 1920, atuou sistematicamente para impor uma regra de diminuição da vida útil das lâmpadas para, no máximo, 1000 horas de durabilidade. Não confie no Durex. Durex também obsolescente. E, pois é, pessoal, enquanto poderia haver tecnologia para um Durex infinito de fixação, também já no século XX a gente tinha tecnologias avançadíssimas que poderiam, estima-se, produzir lâmpadas com duração de mais de 25.000 horas, contra as 1.000 que esse monopólio estava querendo criar, esse oligopólio, esse cartel estavam querendo criar. Aqui fica claríssimo o imperialismo do Lenin. Esse cartel, como as evidências mostram, era um monopólio. Ele literalmente dividiu os mercados. O mercado de um país, principalmente o país daquela empresa, como a Philips, como a Osram, que era na Alemanha, ele deveria ser explorado por sua própria empresa nacional, e os mercados externos seriam divididos de forma que todas elas tivessem alguma forma de ganho e de superlucro. Isso aqui é Lenin puro, ó. Não deixa de ler, hein? Imperialismo de Lenin. Mas tem uma prova muito clara que isso não era um fim inevitável, né? Não era inevitável que as lâmpadas, e até hoje, né, boa parte delas tem esse limite muito baixo de horas de uso. Isso não era uma fatalidade, né? Não era a falta de tecnologia. A prova disso, já de lá atrás, hein, é uma lâmpada que se encontra funcionando desde 1901. Ela foi feita pela Shelby Electric Company no final da década de 1890. E ela é um motivo de visitação até hoje no Corpo de Bombeiros lá da East Avenue 4550. Você que está em Livermore, Califórnia, passe por lá para tirar sua foto, que muitas pessoas têm, da lâmpada mais longeva do mundo. Então a gente está falando de uma lâmpada que tem mais de 120 anos de duração. Essa é a prova viva de que o capitalismo poderia produzir coisas para que todos tivessem itens básicos de consumo por muito, muito tempo, sem precisar gastar e trabalhar à toa para comprá-los. Mas aí que está outra grande questão. A indústria do campo socialista estava arranjada, formada para operar nessa forma? Não, estava sobre uma lógica muito diferente. Vamos começar por refrigeradores. Na União Soviética, por exemplo, a gente tinha a geladeira ZIL, que está aí na tela. Tem relato de russos que até hoje estão com ela em suas casas, tá? Ela foi, claro, reformada, mas segue firme a sua estrutura. Era comum que ela durasse 3 décadas ou 4 décadas. Os relatos são muito sistemáticos e tem alguns sites de russos pela internet que falam muito sobre ela. É muito mais complicado, né? Você ter uma indústria de linha branca que ela produz uma geladeira para uma família durante toda uma geração, certo? Hoje a gente está acostumado, eu estou na minha segunda geladeira, por exemplo. Já consertei a segunda, inclusive, umas 3 vezes. Então a gente está falando de um sistema que produziu uma geladeira por família. Isso não é muito bom, né? Se você pensar do ponto de vista do crescimento econômico sistemático que o capitalismo demanda. Então é difícil competir em questão de refrigeradores com o campo capitalista que está sob outra lógica. Mas num artigo do especialista em indústria energética, o Helmut Hodge, espero que esteja falando certo, a gente vê que, por exemplo, na República Democrática Alemã, na Alemanha socialista, havia leis que demandavam que os eletrodomésticos durassem 25 anos, com padrões de qualidade altíssimas. Como o papo aqui é sobre lâmpadas, vamos nos manter falando sobre lâmpadas. A Narva foi uma fábrica de filamentos e lâmpadas domésticas, automotivas e itens similares, que era da Alemanha socialista. As lâmpadas dessa marca, a Narva, são bem conhecidas e há várias décadas elas eram utilizadas desde que houve o processo do mundo socialista ali, principalmente quando se consolida no pós-guerra. Elas eram muito conhecidas no mundo soviético devido ao seu uso generalizado nos países da URSS. A produção da Narva de lâmpadas começa em 1948 na Alemanha Oriental, em Berlim, com uma base numa fábrica pertencente à famosa Osram.
Ozan, que aliás era nazi, em 1937 ela participa de um festival em Paris, onde ela faz uma suástica de lâmpadas. Eu não trouxe a foto aqui porque infelizmente sofreu obsolescência programada ou não teve foto sobre isso, mas tem evidências em artigos. A Osram foi tomada ali, né, foi ocupada pela Alemanha socialista e desde 57 foi rebatizada essa fábrica como Narva, como a gente está falando. Essa empresa ela tem um nome familiar aí para quem é da área, porque ela combina os símbolos dos gases de nitrogênio e argônio, utilizando o N e o AR. E as primeiras letras da palavra vácuo, né? Como eu não sou alemão, eu estou confiando aqui na minha fonte, tá? Mas é por aí. Por ela não estar, mas o que interessa aqui é por ela não estar numa lógica capitalista, a Narva se centrou em produzir as melhores lâmpadas possíveis. Duravam demais. Era um motivo além da própria questão da Guerra Fria para que o capitalismo mantivesse as lâmpadas da Narva bem longe dos seus mercados. Em uma feira em Hanover, já em 1981, hein? 81, já estamos falando do final do processo soviético aí, a Narva lançou uma lâmpada de longuíssima duração, que ela durava mais de 2,5 vezes o que as lâmpadas normais duravam, do cartel capitalista que a gente falou lá, né? Então o mundo capitalista estava falando de lâmpadas de 1.000 horas de duração. A Narva, a gente está falando de 2,5 mil horas de duração. O lançamento foi visto como um tiro no pé, né? E os companheiros da Osram, do lado ocidental da indústria de energia, davam risada dos engenheiros da Narva, porque estavam fazendo uma burrice para eles, já que o sistema estava ruindo, e isso não ia servir para nada num mundo gerido pela obsolescência programada. E o resultado não podia ser outro. A Narva sofreu com a queda do Muro de Berlim, esse momento triste politicamente, simbólico socialmente, e a Narva foi, como conhecíamos pelo menos, ela foi fechada logo após a queda do muro, já que o seu modelo de negócios era inviável para essa lógica do mundo da obsolescência programada, simbólica e técnica da parte capitalista do globo. Bom, galera, isso nos serve para reflexões aqui, né? Para a gente terminar o nosso debate. O socialismo, por muito tempo, foi entendido como uma corrente, e essa interpretação ainda existe hoje, que o primordial dela era o desenvolvimento das forças produtivas, era concorrer em produção com aquilo que o capitalismo faz. Com a experiência que a gente aprendeu hoje, a gente pode levar novas reflexões aí, né? Será que é desejável a gente competir no mesmo sentido que o capitalismo em produção? Isso não agrava o problema do lixo, inclusive, do impacto ambiental, da destruição de ecossistemas? O socialismo teria que se reajustar, né? E seguir alguns conceitos do real até, né? Como a gente viu. Um regime socialista comprometido, então, com as necessidades humanas e ambientais daria para orientar sua indústria para produzir sucessivamente coisas que vão quebrar? Então, vamos para a tese que seria o nosso terceiro argumento. Um processo socialista, ecossocialista, no melhor dos sentidos, ou decrescimento socialista, como a gente discute por aqui, deve encampar um outro sentido, né, diferente do padrão do capitalismo de sucesso, né? Aumentar o PIB, aumentar a produção. Tem que ser uma economia criada e voltada para o direito ao conserto das pessoas, sem patentes, né, com coisas que duram o máximo possível, até porque isso é eticamente correto do ponto de vista dos consumidores, da relação dele com os produtores, né? Não estou querendo ser bonitinho, santinho, mas isso é eticamente um princípio de uma ética econômica, né? Ou uma filosofia econômica que é condizente com o equilíbrio do planeta. Bom, e depois dessa reflexão que a gente veio hoje, dessas informações sensacionais, eu peço para você clicar no botão de curtir antes que a sua tela quebre por aí desse lado. Então, por favor, faça isso. Foi difícil montar esses argumentos por aqui, antes que você seja pego pela obsolescência programada. Então ficam as perguntas. O que você achou desse vídeo? Será que o socialismo é compatível com essas ideias de crescimento infinito e obsolescência programada? Será que esse socialismo não está fadado a não funcionar? Veja só que dilema. Pois é. Deixa seu comentário aí, esse tema é polêmico, eu vou gostar de estar lendo. Enquanto isso, eu vou te dando um eco-salve. E até a próxima, até o próximo episódio do Direito ao Conserto que a gente vai ter aqui no YouTube.